presidenta. Hoje nós estamos recebendo aqui o Luiz Carlos, que é o presidente do Sintraep, que é o sindicato que representa os trabalhadores da empresa pública, mais especificamente em Toledo, na Endur. Luiz Carlos, a questão do plano de cargos e carreiras dos trabalhadores da Endur, como está essa discussão? Esse plano de cargos e carreiras é mais uma defesa nossa, histórica do sindicato, da minha gestão, da nossa gestão, né, compartilhada. Então, na primeira gestão, nós já corremos atrás do plano de cargos e salários, plano de carreiras, enfim, porque a empresa pública não possuía o que era uma outra vergonha, né, histórica. Então, nós corremos atrás, defendemos essa tese do plano de cargos e salários e, agora, na gestão do escravinato, foi implantado um plano, digamos assim, embrionário, o que não é o ideal, mas é uma novidade que não existia. Então, nós temos agora que trabalhar a correção de claras injustiças, coisas que existem nesse plano que não valorizam o coletivo, né? Exemplo, a qualificação profissional lá. O curso de 160 horas, você fazendo esse curso de 60 horas, você vai ter 2%, imagina. Não é um incentivo a você fazer esse curso profissionalizante de qualificação, né? Então, você precisa reajustar esse tipo de coisa de valores para se tornar mais acessível, não digo acessível, mas mais assim, motivador para o servidor e que valorize o seu empenho em se qualificar, né? Temos também as avaliações bianuais dos servidores, que no final você vai ter 1,5%. 1,5% representa praticamente nada no salário, e veja que é a cada 2 anos, são concessões bianuais. Imagina você trabalhar 2 anos, ser avaliado durante esses 2 anos, e no final você receber apenas 1,5% por esse biênio que você trabalhou. Então, é ridículo, 1,5% a cada 2 anos de avaliação é ridículo. Então, nós temos que corrigir esse tipo de distorção, né? Tem outras distorções também, mas eu fico nessas 2 distorções para provar que o plano tem que ser alterado, né? Avaliações bianuais com 1,5% é ridículo, né? Então, ele foi implantado embrionariamente como uma forma inicial, nós temos que corrigir, e está no plano de governo do candidato Beto, agora prefeito, a correção dessas injustiças que ocorrem. E dentro desse plano de cargos e salários tem uma outra injustiça, que é a questão de quando foi criado, teve alguns reajustes salariais na empresa, voltado aí fora, né, a equiparar salário, por exemplo, com a construção civil. E nessa equiparação salarial, a construção civil foi beneficiada na época, beleza, nós não somos contrários. Mas algumas categorias foram injustiçadas, e eu coloco os vigias da Endur, por exemplo, que foram colocados, eles tinham salários maiores, por exemplo, do que as zeladoras, do que apontadores, do que serventes, e foram colocados como base do menor salário. Então, todas essas categorias que eu citei equipararam ao guarda, ao vigia da Endur, nada contra a equiparar, mas se você tomar por base a construção civil, que foi usado para esses reajustes, na construção civil o vigilante deveria ganhar o equivalente ao meio profissional. Isso não ocorreu. Não ocorreu porque a administração anterior da empresa pública tinha um embate com o sindicato, e a base administrativa do sindicato na época era formada por guardas. Então eles arranjaram um meio de prejudicar os guardas da empresa pública, tornando eles como o salário mais baixo da empresa e levando as outras categorias a alcançá-lo. Nada contra alcançar, mas a questão de justiça é que deveríamos ser equivalentes ao meio profissional dos salários, né? Então é uma correção que nós temos que fazer. Vamos conversar com a administração municipal, com a Endur. Está previsto, inclusive, no acordo coletivo que no segundo semestre nós montaremos uma comissão paritária para esses apontamentos aí das correções do plano de cargos e salários, que está na lei 2076, né, de 2011, esse plano de cargos e salários é de 2011, então nós temos que fazer correções na lei 2076, que corrige a injustiça, por exemplo, do congelamento salarial dos vigias e de outras categorias que ficaram de fora dessa reavaliação salarial. Então nós vamos levar para a administração, e eu creio que os salários dos vigilantes da empresa pública serão corrigidos numa questão de justiça social, e as demais categorias que forem prejudicadas também deverão ter essa correção nessa reavaliação do plano de cargos e salários, que ocorrerá no segundo semestre, quando a administração da Endur
estará mais sólida, digamos assim, porque é o início de administração, inclusive, da própria empresa, né? Então, nós estamos dando esse voto de confiança para o Ascand e para a sua direção, de que no segundo semestre ele terá um conhecimento melhor administrativamente da situação da empresa e poderá conceder essas melhorias no plano de cargos salários agora no segundo semestre e nos ganhos reais em setembro, quando nós voltaremos a negociar. Então, contamos com a visão social da administração que continue nessa linha de valorização, né? Iniciou bem no primeiro acordo coletivo, nós estamos parabenizando a administração da Endur, a administração municipal do Beto também, por acatar parte de nossas pautas, digamos que 50% está acatado, Wagner. E outros 50% estão pendentes, e nós trabalharemos com a administração da Endur e a administração municipal para a continuidade desses avanços, né? Muito bem, 8 horas e 2 minutos, Ricardo. Vamos agora aqui pelo telefone, não é nem o presidente e nem o sindicato, é o secretário de comunicação do município de Toledo, Jair Carbato. Hoje tem audiência pública para discutir o transporte coletivo, mais uma audiência pública. É isso, Jair? Bom dia. Bom dia a você, Wagner. Satisfação de conversar com os amigos da Rádio Integração. Um abraço ao Luiz Carlos, presidente do Sintraep. Quando estávamos aí na integração, conversamos muito com o Luiz Carlos e agora na administração municipal continuamos com esse diálogo. Hoje, a sequência das audiências públicas, são 6 no total, e hoje será realizado no Centro Cultural Unilateral, na Grande Pioneiro, e para tanto nós convidamos a toda a população, independente do bairro, mas especialmente nessa região da Grande Pioneiro. É importante, Wagner, destacar que é o momento da população se manifestar em relação ao transporte coletivo. Está bom assim? Não está? O que é que está faltando? Em dezembro termina o contrato do município com a empresa que tem a concessão, e aí a administração municipal precisa saber se vai fazer uma licitação para uma nova empresa ou se renova o contrato. O momento da manifestação é agora nas audiências públicas. Portanto, convite hoje, 19 horas, no Centro Cultural de Niederauer, na Vila Pioneiro. Fica o convite, viu, Wagner? Tá certo, então, Jair. Como é que tem sido as outras audiências, a participação? Muito boa a participação popular. A sociedade, como um todo, quer estar presente com o poder público e se manifestar nos assuntos importantes. Nós tivemos já 3 audiências realizadas com um bom público, boa participação dos cidadãos, e agora nós temos essa oportunidade na Grande Pioneiro, hoje à noite, às 7 horas. E aí a gente reforça o convite. É o momento de falar, está legal, não está, o que precisa melhorar, vamos ter outras empresas, não vamos, enfim, é o cidadão que se manifesta. Nós, como poder público, o governo Beto Luiz Pelanca, estaremos lá só para ouvir a sociedade, a população toledana. Secretário, a gente tem ouvido algumas críticas aí de que a audiência pública está acontecendo numa segunda-feira, onde os vereadores estão em sessão. Mas, na verdade, são várias datas, né? Não é apenas uma segunda-feira, né? Exatamente. Em paralelo a isso, Valério, como se diga, nós temos em desenvolvimento o orçamento participativo. São mais de 60 reuniões, 60 plenárias, que são realizadas em toda a cidade, também no interior, e evidentemente que com mais de 60 reuniões o calendário fica bastante apertado. E por isso tem que ser usada a segunda-feira também para outros encontros com moção às audiências públicas. É bem verdade que a participação dos vereadores é muito importante. O governo Beto Luiz Pelanca tem valorizado o trabalho dos vereadores, mas não há como deixar de fazer esses encontros na segunda-feira, e tem outras oportunidades também para que os vereadores possam participar. Tá certo, obrigado, secretário, pela sua participação. Ok, bom dia para você. Muito bem, só ressaltando então que hoje a audiência pública sobre transporte coletivo vai ser lá na Vila Pioneiro, mais especificamente aí no Centro Cultural Ondiério Niederauer, a partir das 19 horas. Depois, no dia 13, será no Jardim Panorama, e aí, Luiz Carlos, no dia 15, é lá no Jardim Copago, que é a região lá onde você habita, certo? Você mora um pouquinho mais além, ou não está morando mais naquela região? Na verdade, eu habitava lá no Copago, no Paquini,
ainda tenho a casa lá, né? Até porque lá a gente não conseguia falar com o celular com você, né? Naquela região. Não, cabe uma crítica à operadora. As operadoras no geral, e a que eu utilizava e ainda estou utilizando, a TIM, né? Que a TIM tem aquela brincadeira do Face, né? Te enganei porque não tem sinal, né? Mas atualmente eu estou residindo na Pioneira. Inclusive eu vou participar dessa audiência pública aí muito importante. E é isso, né? Eu creio que a concorrência das empresas de transporte coletivo é salutar, né? Hoje nós temos deficiência na questão de horários, os pontos descobertos deveriam ser cobertos, já fiz inclusive a crítica no Face. Então a questão do transporte coletivo é bastante importante e é fundamental que todo o pessoal, enfim, o povo participe, especialmente da Grande Pioneira, hoje que nós estaremos presentes. Né? Com certeza. 8h07, vamos ao intervalo e já voltamos aí para encerrar esse bate-papo aqui com o Luiz Carlos, falar a questão do salário regional, e aí sim a gente vai encerrando esse bate-papo hoje sobre os trabalhadores da indústria. Já voltamos.